Oi, seguidores da Santa Corja, chegamos ao terceiro e último episódio dessa temporada. E se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, como que arruma tanta confusão de conflito e diálogo? Ou se perguntando também por que eu não falei da história antes de falar desses outros elementos de diálogo e conflito. E eu te digo uma coisa, é tudo pensado. O enredo dessa temporada é deixar por último o enredo. Para início de conversa, por que eu estou chamando de enredo e não de história, narrativa, o que quer que seja? Enredo tem a ver com enredar, e eu gosto de pensar que a gente está, na verdade, costurando os conflitos e os diálogos, que foram os temas do primeiro e do segundo episódio dessa temporada. E também porque chamar de história ou narrativa pode limitar um pouco os enredos que a gente vê hoje em dia. O pensador e dramaturgo José Sanches Sinisterra, ele tem uma formulação legal sobre isso, quando ele classifica dois tipos de dramaturgia. A dramaturgia de fábula e a dramaturgia de discurso. Para entender isso, a gente faz uma breve reflexão, ou não tão breve assim. Todo texto tem sua história e seu discurso, e aí eu tô falando todo o texto mesmo. Desde Chapeuzinho Vermelho até o filme vencedor do Oscar, Parasita, o sul-coreano. O que a gente chama de história é o que o texto narra, é a narrativa que é colocada de forma lógica para dar um desfecho. Em outras palavras, é uma jornada emocional de um estado a outro. E o que a gente chama de discurso é a posição ideológica que o texto evoca. E não se engane com o que dizem por aí, toda produção humana tem ideologia. Até quando você diz que não tem ideologia, é uma ideologia. Para entender melhor, vou falar dos dois exemplos que eu dei, Chapeuzinho Vermelho e Parasita. Em Chapeuzinho Vermelho, nós temos a história de uma criança que vai realizar uma tarefa para a mãe, de levar comida para a avó e tudo mais. E no início da história, a mãe fala para Chapeuzinho Vermelho, editor, aquele momento de atuação. Chapeuzinho Vermelho, vá por esse caminho e não converse com estranhos. Na floresta tem lobo mau. Ela já falava que tinha lobo mau ou ela descobre que tem lobo mau lá na floresta? Ai, não sei. Enfim, a questão é que a Chapeuzinho Vermelho desobedece a mãe, conversa com o lobo mau, dá informações sobre a avó dela que estava sozinha em casa, vai pelo caminho longo. Quando chegar lá, o lobo já devorou a pobre da dona. Não deve ser muito pobre não, né? Chapeuzinho Vermelho é um exemplo clássico para falar de história e discurso, porque essas narrativas serviam para isso mesmo, para mostrar uma moral. E o que era uma moral se não uma posição ideológica, né? Então, a história é uma garota querendo aproveitar o caminho dela na floresta, acaba desrespeitando a mãe, desobedecendo os conselhos maternos e causando uma família, né? Uma tragédia. E causando uma tragédia na família. Olha o conflito familiar aí. E o discurso é sobre obediência, sobre os valores tradicionais que têm que ser respeitados, e quem passa isso são os pais, a família. Pois é, Chapeuzinho Vermelho é uma história coxinha. Ninguém pensou no coitado do lobo sem seu bando, sozinho na floresta. Mas como eu disse, nessas histórias é fácil de reconhecer o que é a narrativa, o que é o discurso. Mas em exemplos mais contemporâneos, tipo o vencedor do Oscar, o sul-coreano Parasita. Bem, a história é de uma família pobre que arranja um jeito de sobreviver às custas de uma família rica, empregando todos os familiares dentro da casa dessas pessoas. Até que vem a reviravolta, e não vou contar, porque o filme é recente, é spoiler, né? Bem, a reviravolta faz a gente rever os nossos conceitos sobre quem seria o real parasita, se são os pobres ou são os ricos. Fica bem evidente que, apesar de todo o drama social e da comédia de erros, e bem, Parasita não tem bem um gênero, né? E gênero dava um episódio inteiro. Bem, apesar de todos esses acontecimentos, fica bem evidente que o discurso do filme é sobre desigualdade social. E eu não tô falando nenhuma novidade aqui, mas isso é só para mostrar que, mesmo em exemplos quando a intenção não é mostrar a moral de cara, como o Chapeuzinho Vermelho, o discurso sempre tá lá. E na real, Parasita é um bom exemplo de aceitação do público, que, na minha opinião, tem muito a ver com esse equilíbrio de história e discurso. Mas, voltando aos termos de dramaturgia de fábula e dramaturgia de discurso, se todo texto tem os dois, para que separar? Para quê? Por quê? Porque às vezes você precisa dar mais foco em um do que no outro.
Nos textos gerais é mais fácil de você visualizar essas questões. Por exemplo, um artigo de opinião vai ser predominantemente discursivo, enquanto um conto vai ser predominantemente narrativo, vai mostrar a história. E às vezes o encenador, o dramaturgo, quer atingir o público de maneiras diferentes. Quando ele opta pela fábula, ele quer que o espectador viva a história com os personagens, se coloque em seu lugar, sinta aquelas emoções que o personagem também está vivendo. Já quando ele opta pelo discurso, ele quer que o espectador reflita e não se emocione, que ele coloque aquela questão em perspectiva e em outras situações do mundo. Pensando nas dramaturgias de discurso, é bem comum que essas dramaturgias optem pelo fragmento, para mostrar que não são dramaturgias de fábula e também para o espectador conseguir ver aquele discurso aplicado em diversas situações. É o que faz, por exemplo, a peça teatral Preto, da Companhia Brasileira de Teatro, que tem dramaturgia do Márcio Abreu, da Nádia Naira e da Grace Passou. A gente é muito cadelinho dela. Basicamente, a peça trabalha o seu discurso a partir de uma pergunta, que é: do que você não se esquece nunca que você é? E aí a peça trabalha questões como negritude, branquitude e como ser artista diante dessas questões. E usando muito do performativo, em vários momentos os atores são eles mesmos e refletem como é ser artista diante dessas questões. Apesar de no cinema ser mais difícil falar de dramaturgias que são exclusivamente discursivas, pelo cinema ter o seu gênero discursivo próprio, que é o documentário, ainda assim é possível ter no cinema filmes que se aproximam mais do discursivo, seja por não usar da fábula emocional, seja por deixar o discurso mais evidente, seja por não focar no enredo e sim numa experiência visual e auditiva, ou até por apostar no fragmento, como é o caso do filme Certas Mulheres, da diretora Kelly Reichardt, que traz histórias de várias mulheres que não se conectam entre si narrativamente, mas sim no discurso, porque todas elas trazem conflitos que seriam muito bobos se fossem vividos por personagens masculinos, mas que por elas serem mulheres, são barreiras muito difíceis de serem transpostas. Um gênero que tem se renovado muito pelo discurso é o terror. E tem gente que diz que é até um novo gênero, um subgênero de terror social ou pós-terror. Como é o caso de filmes como Nós e Corra, do Jordan Peele, A Bruxa, do Robert Eggers, e O Homem Invisível, do editor coloca esse nome aí. Que são filmes que parecem estar perguntando o tempo todo: será que não é você que causa medo em outro grupo de pessoas? E olha, não é que o discurso não existia em filmes de terror mais antigos, é que aqui a questão está mais aparente e é a questão que se quer discutir. Ou você acha que aquele filme de terror de adolescente que vai sozinho aprontar no meio do mato e acaba todo mundo morrendo não tem aquela mesma moral conservadora da Chapeuzinho Vermelho, hein? E são muitos os exemplos de filmes que não querem do espectador que ele acompanhe a história, mas sim que ele contemple as imagens e fica impactado com a experiência sonora. Quem é que nunca viu aquele filme Cutizeira russo, preto e branco, que não tem fala? Olha aí os festivais de cinema, hein? A questão é sempre avaliar: a história é o mais importante nessa obra? Agora, se a gente for falar da dramaturgia de fábula, no teatro a gente tem um arsenal enorme, né? Porque é um tipo de teatro que vem sendo feito há séculos. É o belo animal que a gente falou na outra temporada, do Aristóteles. Mas se é tradicional, foi abandonado? Se tradicionalmente a gente tem Édipo Rei de Sófocles, que na sua busca por resolver o enigma que assola Tebas, acaba por descobrir a si mesmo, contemporaneamente a gente tem a peça Incêndios, do Wadij Mouad, que virou um filme também de mesmo nome do Denis Villeneuve. E todos esses filmes policiais ou thriller que, ao tentar descobrir um mistério, o protagonista, o investigador, acaba por descobrir a si mesmo. E no cinema teve recentemente o filme Coringa, do Todd Phillips, que é aquela tradicional história de personagem, que também é chamada de estudo de personagem. A história reconstitui a vida do personagem para mostrar por que ele é quem é hoje. E toda a história gira em torno do protagonista, de forma a gente ver as coisas como ele e acreditar em tudo que ele acredita. Como também a gente já foi enganado por outros protagonistas da literatura que deixaram suas versões das histórias em aberto. E tem gente que discute elas até hoje, como é o caso do Hamlet
ou do Bentinho, do Machado de Assis, do Dom Casmurro. As séries e o cinema também popularizaram muito as narrativas de viagem, os road movies, que é assim, se nas narrativas o personagem vai de um estado emocional a outro, por que não representar elas na realidade, saindo de um lugar ao outro? Nessas histórias, os personagens viajam e são outras pessoas quando essa viagem termina, então mudam o emocional e a si próprio com a narrativa. É o caso de histórias como o filme Pequena Miss Sunshine, a série Lovecraft Country e o filme Green Book, mas esse último você não precisa assistir. Esse filme é racista do caralho. As narrativas de estações vira e mexe aparecem também, como é o caso do filme recente Nasce uma Estrela. Com Lady Gaga! Nessas histórias, os personagens passam por diversos estados emocionais num grande período de tempo. E no caso desse filme é representado por uma turnê. E eles terminam de outro modo que começaram. Lady Gaga! E mesmo as histórias mais tradicionais que se passam durante a mesma ação e durante um curto período de tempo, como é o caso do filme Joias Brutas, que se passa durante o tempo da penhora de um anel. Bem, como eu já falei muito, é isso. Para enredar os conflitos, os discursos e as personagens, tem sempre que se pensar qual é o efeito que eu quero causar. É isso, até a próxima estante.